Caros tutores, esse pequeno vídeo tutorial tem como objetivo mostrar duas atividades típicas dos tutores. A primeira é verificação de relatórios, de usos e de ações dos cursistas. E a segunda é a possibilidade de nós lançarmos notas para esses usuários. Nós vamos olhar rapidamente como que seriam esses dois procedimentos. Basicamente, nós podemos fazer verificação de ações de usuários estando no box Administração. Eu tenho a opção Relatórios. É só clicar em Relatórios e eu vou ter a oportunidade de selecionar os participantes deste curso. Então, eu posso verificar o relatório da turma inteira, de todos os participantes, ou de apenas um participante. Eu posso verificar a data, então quero saber do dia de hoje, quero saber do dia de ontem, de um determinado dia. E eu posso selecionar por atividade. Eu quero saber se foi feita determinada atividade. Por exemplo, o fórum de exemplo. Se eu quero saber quem já postou nesse fórum, eu consigo verificar dessa forma. Eu vou fazer aqui um exemplo com todos os participantes. Vou olhar todos os dias e todas as atividades, a pesquisa mais genérica possível. Nesse caso, eu vou obter um relatório onde ele vai me mostrar o nome do participante, o horário, até mesmo o IP que identifica a máquina que esse participante está logado e qual atividade ele verificou. Aparece a ação em inglês, mas é fácil da gente identificar do que se trata. Por exemplo, eu tenho aqui o Course View, foi a verificação, está vendo um determinado curso. Eu posso adicionar, aqui seria de adicionar uma determinada atividade. Eu posso ter possibilidade de, verificou, viu um fórum, tá? E assim por diante. Então dá para eu saber, inclusive, data e hora. Algumas vezes os cursistas tentam justificar que fizeram determinadas ações, e essa é uma forma da gente verificar se o que ele está dizendo corresponde à verdade. Algumas vezes fala que tentou fazer determinada ação, mas você verifica um relatório de logs e não aparece nenhuma ação daquele cursista. Então precisa verificar de uma forma melhor essas atividades. Recomendo que você faça essa verificação diariamente, para você saber que tipo de atividade que ele está entrando, qual que é o tempo que ele está gastando, se ele realmente está passeando pelo o ambiente virtual ou não. Outra ação que é típica do tutor, que é a incumbência dele, é fazer a correção de determinadas atividades. Vamos pegar algumas principais aqui. Eu vou desativar a edição para ficar de uma tela mais simples, conforme vocês verão. Se eu for pegar, por exemplo, o fórum. Como que eu faço a correção? A pessoa fez a postagem no fórum e você tem aqui a barrinha que aparece até a nota máxima. No caso desse fórum é 10 pontos. Eu analiso, verifico dentro dos parâmetros que foram passados pelo professor formador e dou a nota que eu julgar necessário. Nesse caso eu estou alterando aqui. Estava 3, que eu já havia lançado previamente, e passei para 7 em 10 pontos. Essa daqui já foi lançada. Se não fosse, eu posso colocar a nota que eu julgo necessária e assim para cada um deles. Ao terminar, é fundamental que eu venha enviar as minhas avaliações recentes, para que fique arquivado esse lançamento que você fez. É recomendado, porém, você não fazer a correção, ou seja, não avaliar, não dar a nota, antes do término da atividade, o que ocorre às segundas-feiras às 12 horas. Porque existe uma comparação entre cursistas. Então, um pode falar, eu escrevi determinada frase, coloquei de determinado jeito e tive essa avaliação. E depois, se você der uma outra avaliação para quem escreveu algo similar, isso com certeza gerará reclamações para você. Outra atividade que seria a tarefa. Nesse caso, a tarefa, é importante a gente verificar que ela tem um prazo para ser realizada, aparece a data, o prazo que ele tem, ele faz o envio. E para você verificar, basta olhar nesse lado superior direito. Nesse caso aqui, eu tenho 4 tarefas enviadas. Se eu clico aqui, eu tenho oportunidade de vê-las. Esses arquivos são as tarefas enviadas. Para essa pessoa, a gente já veio aqui e deu nota.
Então eu venho em atualizar, no caso de uma nota já corrigida, porém se eu quero fazer uma reavaliação. Para aqueles que não fizeram, eu posso vir aqui em nota, como é o caso desse usuário, tá vendo? Foi enviado o arquivo, mas não foi dado nota ainda. Se eu clicar, por exemplo, em atualizar ou em nota, iria aparecer o arquivo da pessoa, eu posso fazer a leitura dele prévia, eu digito um feedback para ele, dou uma devolução descrevendo o que ele acertou, o que ele errou, e venho aqui e escolho a nota indicada para eles e salvo mudança. Para você verificar o que ele escreveu, basta clicar aqui, são os arquivos postados por ele. Então você clica, lê, verifica se está correto ou não. Essa é a forma que nós utilizamos para avaliar uma tarefa. E é fundamental você dar o feedback com os detalhes sobre o que ele acertou e errou. Já um questionário, o processo é um pouco diferente. Nesse caso eu tive 3 tentativas, 3 pessoas já vieram e responderam. Então eu posso verificar o que eles colocaram. E tirando uma questão que é dissertativa, que você corrige parecido com uma tarefa, com ela o próprio computador, o próprio Moodle já vai lançar a nota conforme a atividade que a pessoa fez. Então, por exemplo, esse ficou com nota 3, nota 5, nota 4 e assim por diante. Tá? Uma outra ação que é importante é a seguinte: como que nós fazemos para lançar e corrigir atividades presenciais? Por exemplo, você recebe a prova presencial dele. Nós utilizamos aqui criar uma tarefa, só que é uma tarefa offline, uma tarefa onde o cursista não tem nada para anexar nela. Veja que não aparece nem o campo para anexar. Então sempre vai aparecer aqui nesse local nenhuma tentativa. Porém, quando você clicar, aparece o nome do cursista e a nota dele. Se eu fosse corrigir desse aluno 1, eu corrigi a prova, né, já tenho a nota dele, eu venho, lanço aqui, coloco o feedback, acertou tal questão errou, por quê, coloco os detalhes e venho, lanço a nota para ele. Por exemplo, vale 100 pontos e você vem aqui e lança uma nota para ele. Esse é o procedimento que nós utilizamos para fazer também um lançamento de correção de wiki, tá? E para atividades presenciais. No demais, utilize esse momento de capacitação para interagir com os tutores que estão mediando com vocês e nós estamos sempre à disposição para tirar qualquer outras dúvidas. Muito obrigado.